O mês do Halloween chegou, finalmente, um dos melhores meses do ano na minha opinião, e já começaram as produções do Halloween. Postei lá no Shorts aqui, também lá no meu Instagram, um Reels, de uma maquiagem inspirada no Estranho Mundo de Jack, da Sally. E hoje eu vou fazer um tutorial com vocês. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E por que eu escolhi a maquiagem da Sally de início? Porque eu acho que é uma maquiagem muito fácil de fazer, que provavelmente você vai ter o material em casa e aí você vai conseguir executar e tem já uma opção bacana para você passar aí o seu Halloween. Então, do que você vai precisar? De um delineador, eu tenho aqui um delineador líquido, esse aqui é da Tracta, ele tem a ponta fininha, pode ser também um lápis preto se você não tiver o delineador, pode ser também uma sombra líquida, como o BT Velvet, por exemplo, ou se você não tiver nenhuma dessas opções, você vai trabalhar só com a sombra mesmo. E a sombra preta, sombra em pó mesmo, você vai precisar, não tem como fazer sem ela. Eu trouxe. Cara, a sombra preta que você for utilizar, de preferência, ela tem que ser bem pigmentada para facilitar o processo. Mas vamos começar. A pele da Sally, ela é uma pele mais pálida. Como eu já sou bem branca, a única coisa que eu fiz na minha pele foi passar uma base do meu tom de pele e não trabalhar com nenhum tipo de contorno, blush, nem nada do tipo. Você pode deixar com o seu tom de pele mesmo, vai ficar legal. Se você só passar a base, já vai dar esse efeito um pouco fantasminha, né? Porque vai cobrir tudo, vai ficar parecendo fantasminha. E se você quiser, você pode também trabalhar aí com uma tinta branca, um pancake, algo nesse sentido, para ficar realmente com a pele branca. Mas aí vai da sua escolha, fica a seu critério. Então eu vou aplicar aqui uma base no rosto inteiro, inclusive no colo, porque nós vamos fazer aqui uns costuradinhos, uma coisa assim. E é legal que essa parte aqui também esteja coberta com base para deixar bem uniforme o tom da pele do rosto com o pescoço e o colo, tá? No rosto eu vou aplicar a base com a esponjinha, no pescoço e no colo eu vou aplicar com o pincel porque vai ficar mais fácil porque a região é muito grande. Daí eu vou pegar a esponjinha rapidamente só para dar um acabamentozinho, para tudo ficar bem aderido na pele. Certo, agora nós vamos pegar o delineador ou a sua sombra líquida, e se você não tiver um lápis preto, enfim, e nós vamos delimitar ao redor do olho o formato que vai ser o pretinho que a gente vai fazer. Aqui já fica uma dica, a gente vai pintar a sobrancelha porque vai passar por tudo aqui. Então eu vou pegar dessa voltinha aqui do nariz, passar pela sobrancelha e fazer o círculo até aqui abaixo da minha olheira. Daí isso aqui vai depender um pouco de cada rosto, né, do formato do seu rosto. Mas o importante é que você faça um círculozão assim no olho todo, que deixe um espacinho aqui. E aí agora a gente vai preencher com a sombra. Para aplicar essa sombra, eu escolhi esse pincelzinho aqui, ó, que é achatadinho. E ele vai dar um pouco mais de precisão, mas se você não tiver, você pode pegar um pincel comum e dar aquela famosa apertadinha que eu sempre falo aqui, mas não vai com um pincel de esfumar direto, porque ele vai depositar sombra numa região muito grande e isso não pode acontecer, a gente tem que ter um pouquinho mais de controle. Outra opção que você pode usar também é um pincel nesse formatinho aqui, ó, que é bem comum inclusive de encontrar, e você vai conseguir ter um pouco mais de precisão também na aplicação. Então nós vamos pegar a sombra preta e nós vamos começar pela parte da sobrancelha. Nós vamos pintar toda a sobrancelha de preto e nós vamos começar aplicando bem onde a gente fez essa marcação com o delineador, já pela sobrancelha aqui, pintando todos os pelinhos, deixando o mais preto possível sempre, tá? Aí, como é que eu vou fazendo? Vocês estão vendo que eu tô só dando leves encostadinhas assim, ó, e aí eu dou uma arrastadinha só pra lateral, pra trazer a sombra, mas eu não tô já vindo arrastando. Primeiro você dá umas encostadinhas, ó, pra pigmentar, e depois você dá uma arrastadinha, porque se você já vier direto arrastando, não sei se vai dar muito certo, não. Agora eu vou tentar tirar um pouco do excesso dessa sombra que tá no pincel e vou começar a dar umas arrastadinhas mais nessa beirada de fora pra dar uma leve esfumada, mas com a mão bem leve, tá? E aí ele naturalmente vai engrossar um pouco.
Não tem problema de ficar meio irregular, não precisa ser redondinho, bem certinho. E agora, para deixar um efeito mais esfumado mesmo, eu descobri isso na cagada, para falar a verdade. A gente vai utilizar o dedo e nós vamos pegar aqui, inclusive foi até por isso que eu não selei essa pele, e nós vamos passando o dedo assim, ó, na lateral, que ele vai esfumando. Vocês conseguem notar a diferença que deu? Só que daí você tem que ir trocando de dedo, porque senão você começa a manchar do lado de fora. Depois que você tiver feito em toda a borda, ele vai dar uma suavizada no preto que tava aqui no meio, que é normal. Aí você vai reforçar esse pretinho, que tem que ficar mais no centro. Certo, depois que a gente fez esse processo aqui, eu vou vir com um corretivo bem claro. Ele é mais claro que o tom da minha pele. Na verdade, eu gostaria que fosse branco, mas eu não tenho. Então, eu vou vir com ele aqui e vou aplicar na pálpebra, que a gente vai preencher todo esse espaço aqui, que ficou no meio do preto, com uma cor mais clara. Vou espalhar esse corretivo com um pincel língua de gato, porque ele dá precisão. E daí a gente consegue chegar bem pertinho aqui, ó, dessa parte, sem invadir esse preto. Então, é como se a gente estivesse delimitando, ó. Como esse corretivo é bem grosso, depois que eu termino de aplicar em toda a região que eu preciso, eu dou umas leves batidinhas assim com o próprio pincel para tirar a textura, os risquinhos do pincel, ó. Que daí fica bem lisinho e depois a gente já vai vir aqui e vai selar com um pó, porque essa parte tem que ser selada rápido, senão vai ficar carimbando, transferindo, marcando aqui nas linhas das dobrinhas. E aí eu vou aplicar mais corretivo na parte de baixo. Inclusive recomendo que você faça assim como eu fiz, primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo, que daí você não precisa ter pressa e você consegue fazer com mais tranquilidade também. Corretivo aplicado, vamos pegar um pó translúcido, de preferência branco. Eu vou pegar com um pincel de aplicar pó mesmo e vou selar isso aqui, ó, encostando dessa forma, tentando evitar a parte que a gente passou a sombra preta, mas se pegar um pouquinho desse pó na sombra preta não tem problema, é só limpar ela, arrastar o pincel que você aplicou a sombra preta ali em cima, que vai sair facinho. Inclusive, é por isso que eu nem tô muito preocupada de estar passando um pouco por cima, que não tem problema. Ó, daí eu só vou voltar com aquele mesmo pincel que eu apliquei a sombra e vou fazer assim, ó, varrendo esse pozinho para não perder a intensidade do preto. E vamos repetir a mesma coisa no outro olho. 3 dias depois... Com os dois olhos já feitos, nós vamos desenhar uns cíliozinhos aqui embaixo. Então, como a gente tá supondo que é cílio, vai ter uns que são maiores, outros que são menores. E nós vamos começar só dessa voltinha aqui. E nós vamos fazendo assim, ó, de forma bem irregular. E o importante é que conforme for chegando aqui mais pertinho, ó, a gente diminua um pouquinho o tamanho deles. No fundo, nem dá pra entender se isso daqui é cílio, se é choro, se tá escorrendo, o que que é. Mas é Halloween, então não tem problema, porque o importante é que fique medonho mesmo. Mas isso daqui é pra parecer cílio. Eu tô com um probleminha na ponteira desse delineador, então eu não consigo fazer tão fininho, tão preciso. Mas tá massa assim também. Agora nós vamos pro nariz. O nariz, ele é pretinho, essa parte aqui de baixo, e ele faz uma descidinha aqui. Então nós vamos usando o delineador também e nós vamos fazer toda essa parte. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui de baixo, meio que de dentro dessa curvinha pra cima até a pontinha aqui e vou descer em toda essa lateral. E depois a gente vai preencher no meio, sabe? Como se eu estivesse fazendo um contorno. Se você conseguir, faz um traço só, reto, porque quanto mais você fica tentando ali preencher, pode ser que a pontinha do delineador comece a fazer rebarbinhas e isso vai fazendo com que você comece a engrossar para tentar arrumar e aí você tá com a ponta do nariz inteiro preta. Ó, fiz como se fosse um contorno, agora a gente vai pintar por dentro.
E pode pintar um pouco dentro aqui dessa covinha aqui, ó, do nariz, tá? Até aqui embaixo mesmo. E agora eu só vou tentar alinhar um pouquinho, deixar mais retinho aqui, ó. Porque ele ficou meio... É basicamente isso. E agora, repete do outro lado. Uma eternidade depois... Pronto, eu fiz toda a parte com o delineador. É sofrido, viu? Pelo menos pra mim o nariz foi muito difícil e continua sendo difícil, porque meu nariz ele é meio tortinho. Mas não tem problema. É como eu disse, não precisa ficar tudo bem retinho, tudo perfeitinho. Depois que eu faço com o delineador, eu venho e intensifico com a sombra preta por cima pra ficar bem pretinho. Daí na foto que eu vi de inspiração, eu vi que tinha um pontinho de iluminação aqui no centrinho do nariz. Então eu vou pegar um iluminador com o dedo mesmo e vou só dar uma encostadinha aqui, ó. E um toquezinho. Tem como se fosse um sombreado aqui nessa parte de cima. Porém, muito cuidado, porque a sombra preta pigmenta muito fácil. Então tenta tirar praticamente todo o excesso da sombra preta do pincel. E você vai encostar o pincel muito de leve, dessa pontinha que a gente termina aqui um pouquinho pra cima, mas não tudo, tá? Então a gente pega dessa pontinha e dá assim, ó, leves encostadinhas. Ó lá como pigmentou muito já. E a gente vai suavizar isso aqui com o dedo. E a esponjinha. Ó, só pra criar um peixinho ali, pra dar esse shapezinho pro nariz. Agora os lábios. O que que eu usei pra passar o tal do batom preto? Na verdade, eu usei o BT Velvet Black, que serve como sombra, como delineador, como batom, como tudo. Se você, inclusive, algum dia quiser comprar um BT Velvet, eu acredito que vai ser muito útil pra sua vida. Compra já pensando na cor que você vai conseguir usar em várias coisas. Eu comprei o preto justamente para conseguir ter um batom preto. E é ele que eu vou passar. Depois que eu apliquei o batom em toda a boca, no contorno normal dela, a gente vai dar uma puxadinha. Pegando daqui, ó, eu vou te dar uma dica, faça direto também. Igual no nariz eu falei, faça uma linha só. A gente vai pegar daqui e a gente vai fazer uma puxadinha pra cá, como se fosse a boca um sorrisinho. Assim. E aí a gente vai emendar aqui embaixo. Nesse sentido aqui, tá? E aí só pra não ficar um negócio muito estranho, eu emendo pra fazer como se fosse da boca mesmo. Então eu trago um pouco mais pra baixo esse meu lado. Feita a boca, feita essa puxadinha, nós vamos começar a fazer as costuras. Então a costura ela vai vir desse puxadinho até em direção à orelha. Aqui fica um pouco livre, você pode fazer meio para baixo, você pode fazer assim. Eu vou fazer... Eu venho aqui e subo um pouquinho, sabe? Assim eu fiz, mas você pode fazer uma linha só, um sentido só, certo? E agora os remendos da costura, né? Risquinhos, alguns maiores, outros menores. Dá pra fazer um X. Enquanto essa parte aqui da boca seca, daqui a pouco a gente vai fazer um outro truquinho aqui, eu já vou fazer as costuras aqui embaixo. Mesma coisa, muito simples, é só você fazer o risco aqui, mais ou menos da garganta pra baixo, e eu vou fazer na direção desses ossinhos aqui, o da lateral. O tamanho disso aqui pode ficar a seu critério, tá? E também vamos fazer mais aqui assim, ó. E vamos aos X e os remendinhos. Pronto, agora que já tá mais sequinho aqui, eu vou pegar aquele pincel da sombra preta, sem sombra nenhuma, e eu vou dar uma leve passadinha aqui, ó. Só pra dar um pouquinho de fundo pra isso aqui, que dá mais profundidade. Ó. Fica mais legal.
nesses aqui também, mas esse aqui eu vou esperar secar mais um pouquinho, porque senão pode borrar. E aqui tem mais um detalhe, fica a seu critério deixar assim a pele, ou você dá uma sombreada com preto. Você pode pegar daí um pincel de blush ou de pó mesmo. O de pó acho que é inclusive melhor porque ele é maior. Você vai sujando na sombra preta e você vai sombreando essa região aqui dos ossinhos, um pouquinho a lateral do rosto, que vai dando mais profundidade. Ou você deixa assim bem pálido mesmo, bem cara de morte. E o último detalhe, aplicar cílios postiços. Se você não tiver cílio postiço, não tem problema. Aplica bastante máscara de cílios, que é para dar esse contraste, fica um fechamento mais legal, porque senão vai ficar parecendo que tá faltando alguma coisa. Vamos dar o close. E aí, você gostou? É um tutorial fácil, não é? Tem alguma inspiração de maquiagem de Halloween que vocês gostariam que eu trouxesse tutorial? Comenta aqui embaixo e comenta se você vai tentar fazer essa reprodução também. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!